mensagem muito direta, simples, mas acredito que trará conforto para nós. Eu quero olhar para João no capítulo 10, os versos 1 a 18, e compreender um pouquinho mais sobre aquilo que Cristo disse para os discípulos e diz para nós hoje. A verdade é que no mundo ali onde, naquela realidade onde Jesus vivia e os discípulos, naquela época, pastores de ovelhas eram muito comuns. Provavelmente tão comuns quanto seriam os boiadeiros no interior de São Paulo ou na região de Goiás e etc. No Brasil a gente tem muitas áreas onde aqueles que cuidam de gado, já que nós somos, acho, o maior produtor de carne bovina do mundo, é muito comum, e eles têm um próprio estilo de vida, têm um jeito de se vestir, falar e etc. E Jesus então usa diversas vezes esse elemento do pastor de ovelhas como sendo um exemplo do seu relacionamento conosco. Eu tenho plena convicção de que o relacionamento com Cristo é a coisa mais importante da vida do cristão. Glória. E por isso entender como Ele quer se relacionar conosco provavelmente seja uma das coisas mais importantes da nossa vida. Eu queria começar olhando com você ali para os versos 1 a 4, para nós entendermos essa primeira declaração de Cristo, onde Ele se autoproclama o bom pastor. Ele não é apenas o pastor de ovelhas, ele não é apenas mais um que quer se relacionar com você, mas ele é o pastor. Verso 1 diz assim: em verdade lhes digo que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Veja que a primeira ideia dessa conversa de Jesus conosco para hoje é que ele não é um salteador, um ladrão. Você não quer que o ladrão tenha proximidade contigo, certo? Você não tem horror de pensar que tem um ladrão perto de você? Você está no trânsito em São Paulo, você fica com o seu celular assim, ligado, mostrando para todo mundo, dizendo: olha, eu estou com o celular aqui. Não, você esconde, passa uma moto, nada contra quem anda de moto, mas é assim que a gente vive em São Paulo. Passa uma moto do lado do carro, o que você faz? Medo. Porque pode ser que seja um ladrão. Você anda na rua, vai para o ônibus, metrô, carteira fica sempre à mostra, sempre disponível. Não, escondido, tudo guardado, porque você tem medo daquele que vem para te roubar. Mas o relacionamento de Cristo com você não é o relacionamento daquele que quer tirar algo de você. Cristo não é esse tipo de pessoa. O relacionamento que Ele quer contigo é um relacionamento de, ao contrário, de doação, de entrega. Ele quer resolver os seus conflitos. E a primeira coisa é te conhecer. Eu acho extraordinário o relacionamento ao ponto de intimidade, aonde você reconhece a voz daquele que você tem proximidade. Tem poucas pessoas que a gente reconhece a voz, não é? Não são muitas. Quando você sabe que a pessoa está chamando e ela ouve a sua voz e sabe que é você,
e te identifica, e isso traz um quê de intimidade relacional importante. Mais do que isso, o texto bíblico diz que Deus conhece as suas ovelhas pelo seu nome. Ele as chama pelo seu nome. Há um relacionamento de proximidade, você reconhece a voz de Deus, mas há um relacionamento de individualidade. Deus conhece você pelo seu nome. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe as angústias que passam dentro do seu coração. Deus sabe qual foi a jornada que você fez até aqui. Você não é anônimo para Deus. Você não é desconhecido para Ele. Ele sabe, por exemplo, quando você está na pior situação da sua vida. Quando a culpa, a ansiedade, o pecado tomaram conta de você. Ele chama, e a voz dele é diferente de todas as outras vozes. Eu tenho um assovio que eu faço quando eu estou num ambiente muito distante, e isso ajuda a encontrar minha esposa quando eu estou longe, e ultimamente o meu cachorrinho Léo. É impressionante, na simplicidade da compreensão dele, um pequeno assovio, ele levanta a cabeça, ergue as orelhas e vira imediatamente para o lugar onde eu estou para saber o que eu quero falar com ele. No meio da confusão, outro dia ele foi no shopping comigo, e tinha muito barulho, muita gente, muito estímulo, muitos cheiros, e ele bem baixinho na altura dele lá, então é outro universo, e um pequeno assovio, discreto, e de todos os barulhos que ele podia estar ouvindo, e todos os estímulos que ele estava sentindo, ele parou, virou e olhou para mim o que eu queria. Sabe, o nosso relacionamento com Deus é muito mais significativo que isso. Mas eu queria dizer para você que no meio de todos os barulhos e confusões desse mundo, a voz de Deus, mesmo que suave, ela chama a sua atenção. Você para ouvir, desde que você deixe que Ele tenha esse relacionamento profundo com você. A ovelha reconhece o pastor apenas pelo som da sua voz. Sabe, uma curiosidade na Palestina antiga, na época de Jesus, às vezes, alguns pastores que moravam próximos guardavam as suas ovelhas no mesmo aprisco, de pastores diferentes. E logo de manhã, o aprisco às vezes era caro de construir, logo de manhã eles tinham que separar as suas ovelhas. A ovelha do pastor A tinha que ir com ele para pastagem, para tomar água, para caminhar, etc. E o pastor B tinha que levar as suas ovelhas para outro destino, diferente, elas tinham que se separar. Mas elas estavam todas juntas, e você já viu as ovelhinhas de longe assim, não dá para distinguir muito bem qual é qual. Mas diz que naquela época, de manhã, a primeira atividade do pastor era falar o nome de cada uma das suas ovelhas. E essa analogia, esse exemplo de Jesus era tão vívido para os discípulos, que essa era uma cena cotidiana. O pastor ia falando o nome das ovelhas e elas iam saindo do meio da multidão de ovelhas e o seguindo. A pergunta aqui não é se Jesus está falando, não é se Ele te conhece profundamente, é se você está ouvindo e se você está respondendo ao chamado de Cristo. Porque Ele te chama nessa manhã, Ele te convida nessa manhã. No verso 7, Jesus continua. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos, porque eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará a passagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a porta, isso significa que Ele é a proteção, é a direção. Ele protege do ladrão, Ele protege do engano, Ele protege das falsas vozes que tentam desviar a nossa atenção. Mais do que isso, Ele nos guia para pastos de descanso, para uma vida em abundância. Vida em abundância é algo que a gente nunca experimentou. Você pode ter experimentado os maiores prazeres do mundo, mas Cristo está te prometendo vida sem fim, sem limites. Não importa a sua capacidade de usufruir de bens materiais, sempre haverá limite para você. Deus está te prometendo vida sem limite. Ele quer te levar num caminho seguro. Aqui há uma escolha. Quem tenta viver sem o pastor, quem segue o barulho em vez da voz, acaba vulnerável, acaba vivendo de uma maneira pequena, falha, incompleta. Mas a vida com Cristo, apesar de não ser confortável o tempo todo nesse mundo, ela é segura, é abundante e tem como destino final a salvação. Quem entra pela porta alcança a salvação. O convite de Cristo para você hoje é simples: deixe que eu lhe dê salvação. Eu sei das suas angústias e eu tenho conforto para você. Eu sei das suas limitações e eu tenho ilimitado para você. Eu sei dos seus medos e eu tenho segurança para você. Eu te conheço e para você eu tenho salvação. Finalmente o verso 11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que Jesus prometeu para você não é nada menos do que a vida dele. O que ele fez por você não tem um valor menor do que a própria vida dele. O centro do Evangelho é esse. Jesus não é um mestre apenas, não é líder, exemplo, ele é pastor que se sacrificou por nós. O mercenário, quando tem problemas, foge. O enganador, o mentiroso, quando a sua mentira é desvendada, ele se esconde, ele procura o seu jatinho para fugir. Mas o pastor, ele fica ao seu lado, ele não te desampara. O bom pastor não te abandona. O bom pastor está com você quando tudo está errado. O mercenário trabalha por interesse, Jesus trabalha por amor. Ele não vê problema, ele não mede custo, ele não seleciona a ovelha, ele simplesmente entrega a vida. Verso 18, Jesus diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Cristo escolheu você. Cristo escolheu te dar a própria vida. Ele escolheu a salvação. Sabe? Ninguém obrigou Jesus. Ninguém forçou Jesus. Jesus não teve que fazer isso porque era necessário apenas. Ele fez porque Ele te conhece tão profundamente que Ele quer te dar a vida eterna. Quando eu olho para você hoje, eu vejo alguém amado individualmente, incondicionalmente. Eu vejo alguém que tem a oportunidade de hoje de alcançar a salvação.
Eu vejo alguém que vale o sangue do Filho de Deus. Não há pecado profundo demais, nem queda vergonhosa demais, nem lama grossa demais, que Jesus não esteja disposto a entrar para resgatar você de lá, para te recuperar das garras do ladrão. Assim como uma ovelha, quem sabe quando eu olho para aquelas ovelhinhas eu me encontro mais naquela que está mais sujinha, sabe? Aquela que a lã nem está mais branquinha. Ela se envolveu tanto na lama do pecado, tanto nos problemas desse mundo, que ela é quase irreconhecível. Mas não há nenhuma ovelhinha, por mais lameada que esteja, que não está amparada por Cristo. Eu sei que provavelmente é impossível sair sozinho dessa realidade, mas Cristo está pronto para nos ajudar. O bom pastor desce, se aproxima, nos levanta, nos carrega em seu colo e nos limpa. Hoje Jesus, o bom pastor, chama pelo seu nome. Ele não pergunta onde você andou, quanta lama acumulou ou quão longe você fugiu. Apenas ele diz: vem, eu sou o bom pastor. Minha voz é para te guiar, o meu amor é para te proteger e a minha vida é para te salvar. Amém. Qual a sua decisão? Que caminho você quer seguir? Você aceita Jesus como seu Salvador? Amém. Você quer desfrutar desta alegria de conviver com esse Cristo? Quer? Nós temos mais uma música. O trio vai cantar. Eu vou me despedir de vocês. Eu disse que eu tenho um outro compromisso grande também, assim como era estar com vocês nessa manhã. Hoje à tarde vou estar com a nossa comissão de 2026, fazendo planos para o ano que vem. E eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para a vida dessa igreja. Deus te abençoe. Se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, que te fez nascer? Os teus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Se a esperança já acabou, só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Deus faz tudo novo, de novo. Se
primavera vem depois do inverno, certo como um sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. E pela fé as lutas passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, juntar os pedaços quebrados, faz até o morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Uma primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo, de novo. Deus faz tudo novo, de novo pra você. Bom Deus, muito obrigado, Deus, pelo culto de hoje. Obrigado pela mensagem que veio direto aos nossos corações. Que possamos nos tornar cristãos melhores. Que possamos ser um reflexo de Ti, meu Deus. Fortalece as nossas vidas e nos ajuda nessa jornada cristã rumo aos céus. Fortalece as nossas vidas. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus.